Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem está nos acompanhando pela TV Senado e pela Rádio Senado. Queria dizer, senhor presidente, senhor relator, que hoje é um dia muito triste para mim. Não só para mim, mas para todos os defensores da democracia. Porque nós já sabemos qual é o resultado dessa comissão. Sabemos já que vamos perder aqui, que a presidenta Dilma vai ter no relatório feito por Vossa Excelência o encaminhamento para o seu afastamento definitivo. Acho que cumprimos o nosso papel. Mostramos ao Brasil, mostramos ao país as contradições das alegações de acusação da presidenta. Mostramos que não há crime, mostramos que há uma encenação, que há uma farsa através desse processo de impeachment para resolver um problema político. Aliás, após todos os debates fartos feitos nessa comissão, os senhores senadores que participavam e participam dela já diziam: nós estamos cumprindo o rito, porque o resultado está definido. Ora, o rito passou a ser mais importante que o conteúdo. Ao invés de servir o conteúdo, vamos buscar um conteúdo para justificar o rito. É uma inversão de tal monta, um atentado ao direito, que eu quero aqui recorrer ao querido escritor José Saramago, no romance O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ele diz: a esperança, só a esperança, nada mais, chega-se a um ponto em que não há mais nada senão ela, é então que descobrimos que ainda temos tudo. Porque é a esperança que vai nos levar ao plenário dessa casa, para que a gente possa fazer a resistência e o convencimento dos senadores que aqui não participaram do debate e que sei que muitos estão abertos aos argumentos que nós apresentamos nessa comissão. É a esperança que nos fez vencer a ditadura militar, que também foi implantada nesse país em nome da democracia. É a esperança que nos levou a eleger o primeiro operário presidente da República desse país, num projeto que transformou as relações sociais brasileiras, e foi a esperança, de mão dadas com a democracia, que fez com que nós pudéssemos eleger a primeira mulher para presidir o Brasil. Infelizmente, interesses menores, que não os da defesa da Constituição, da democracia e da legalidade, levarão os senadores a votar favoravelmente ao processo de impeachment. E a paixão cega de Vossa Excelência, senadora Anastasia, como bem então disse ontem o advogado José Eduardo Cardoso, vai deixar registrada na história a maior manifestação de hipocrisia da nossa vida política. Aonde está o crime? Geralmente nós temos o crime para identificar o criminoso. Aqui definiu-se a criminosa e fomos atrás do crime. Qual é o crime? O das pedaladas? Ficou demonstrado pela perícia que não tem ato da presidenta Dilma nas pedaladas fiscais. Aliás, o Ministério Público deixou de lado Obrigada, senhor presidente. Aliás, o Ministério Público deixou de lado o procedimento penal porque não viu o crime e nem considerou as pedaladas operações de crédito. E não tem diferença entre crime comum e crime de responsabilidade. Estamos falando aqui contra um crime ao orçamento. Portanto, não é crime comum ou de responsabilidade, é um delito, sim, administrativo, mas não crime comum. O Ministério Público, além do Ministério Público, o Tribunal de Contas da União mudou o entendimento no meio do processo. Os decretos, então, senhor relator, são sintomáticas da fragilidade. Nós tínhamos 6 decretos acusando a presidenta de tê-los editado de forma ilegal. Caíram para 3. E mesmo assim, Vossa Excelência não conseguiu demonstrar onde estava a ilegalidade, posto que ele atende sim ao artigo 4º da Lei Orçamentária e atende também à Lei de Responsabilidade Fiscal, leis que têm que ser analisadas concomitantemente. Por isso é golpe. E não é um golpe contra a Dilma, não é um golpe contra o PT, não é um golpe contra o Lula. É um golpe contra os 54 milhões de brasileiros que votaram na presidenta Dilma, porque nós estamos no presidencialismo. Não pode uma maioria eventual querer substituir o voto. E aqui eu quero lembrar as palavras do professor Juarez Tavares, no Tribunal Internacional pela Democracia. O Congresso não é dono do país. O dono do país é o povo brasileiro. É um golpe contra os 42 milhões de brasileiros que ascenderam de classe social, contra o processo de desenvolvimento que tirou o Brasil
Brasil do mapa da fome, contra a igualdade de oportunidades. É um golpe contra a valorização do salário mínimo de 76,5% durante esses 13 anos de governo do PT, da presidenta Dilma, do presidente Lula e dos seus aliados. É um golpe contra o Enem, contra o ProUni, contra o FIES, contra o SUS, contra o Mais Médicos, contra o Minha Casa Minha Vida, contra a Previdência, contra a política de assistência social. É um golpe contra o ensino público das nossas universidades. É um golpe contra a nossa política externa altiva, contra a integração regional. É um golpe contra o Mercosul. É um golpe contra a democracia. É um golpe contra o Brasil com S. É a favor do Brasil com Z. Portanto, é um golpe contra o povo. E como pode o sacrifício da democracia ser a saída e a justificativa para uma crise política? E eu quero terminar aqui, presidente, com um trecho do artigo publicado hoje pelo jornalista Jânio de Freitas na Folha de São Paulo. Ele diz o seguinte: do primeiro ato à conclusão de Anastasia e até o final, o processo político de impeachment é uma grande encenação, uma hipocrisia política de dimensões gigantescas, que mantém o Brasil em regressão descomunal, com perdas só recompostas, se forem, em muito tempo, as econômicas, porque as humanas, jamais. Por isso, na companhia da esperança, eu faço aqui um apelo aos senadores, não dessa comissão, porque já está decidido, mas faço um apelo aos senadores que vão julgar a presidenta no plenário, que fiquem do lado da justiça, que respeitem a democracia, mas, sobretudo, que respeitem o voto popular. Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Álvaro Dias. Senhor presidente, primeiramente os cumprimentos ao senador Anastasia pelo relatório qualificado técnica e juridicamente, com argumentos que fulminam posições contrárias ao processo de impeachment de forma competente e indiscutível. Agradecimentos a Vossa Excelência, senhor presidente, pela oportunidade, presidente Raimundo Lira, pela oportunidade que ofereceu ao Partido Verde, não escalado para esta comissão, mas que aqui esteve, já que um partido que tem história, que tem causas a defender e comprometimento com os interesses nacionais, não pode se omitir no momento de importância histórica como esse. E é em nome, portanto, do PV que me pronuncio, senhor presidente, para reconhecer que, por mais talentosos que sejam os senhores parlamentares, por mais que se esmerem, esse debate não alcança a dimensão dos interesses nacionais. Não tem a grandeza do interesse do povo brasileiro de mudar esse país para melhor. Mas é preciso reconhecer que, desse debate, no confronto das ideias, nós recolhemos a lição de que as instituições públicas brasileiras estão amadurecidas, alcançam a maturidade, e, da mesma forma, o povo desse país. A certeza de que a corrupção jamais será tolerada. Se tolerou a corrupção, ela foi banalizada durante muitos anos. E nós estamos vivendo o marco de um novo rumo em que a corrupção jamais será tolerada. O país mergulhou em crise sem precedentes, mas a administra com as suas instituições solidificadas sob a égide do Estado de Direito. E nesta crise sem precedentes, no seu epicentro, um processo de impeachment que nasce da vontade do povo brasileiro. Não foi a iniciativa partidária. Mesmo os subscritores desse pedido, não foi o único apresentado, entre os subscritores desse pedido, a Hélio Bicudo, que foi um histórico petista. Obviamente, a Janaína Pascoal e o Miguel Reale Júnior, mas Hélio Bicudo foi um histórico petista. Na realidade, esse processo de impeachment nasceu nas ruas do país, foi embalado pelas manifestações populares gigantescas que sacudiram essa nação.
Certamente não há na história nenhum processo de impeachment que se instale sem apoio popular. Há pressupostos básicos indispensáveis para a instauração do processo do impeachment. Evidentemente, aspectos que dizem respeito à Constituição, portanto, suporte de natureza jurídica, mas é fundamental o apoio popular para que o processo de impeachment se instaure. E é até por esta razão que, em outros momentos, os pleitos de impeachment não tiveram êxito, já que apoio popular não ocorreu. Exemplo, Lula, em agosto de 2005, no auge das investigações sobre o Mensalão. Não há como se falar em golpe. Quando se fala em golpe, no confronto político, vem à nossa mente tanques nas ruas, tanques de guerra nas ruas, o Exército fechando o Congresso Nacional. E o que nós vemos aqui são senadores, são deputados opinando, debatendo, a defesa se pronunciando, a acusação se pronunciando e senadores votando em paz, sob a égide da Constituição do país, cumprindo o seu dever. O que ocorre, portanto, é uma decisão que guarda estreita relação com essa aspiração nacional de mudança. O Brasil vive um venturoso momento de mudança. Essa mudança começou nas ruas. O povo mudou primeiro. E no embalo da Operação Lava Jato, nós tivemos a mudança essencial de instituições fundamentais, onde estão fincados alicerces básicos da democracia, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça, fazendo com que o povo desse país acredite no surgimento de uma nova justiça. Nós estamos vivendo, portanto, as primeiras fases desta mudança, mas ela não alcançou ainda o campo da política. A mudança tem que chegar na política. O Brasil é um país à espera de reformas, a reforma política é uma delas, mas eu me refiro, sobretudo, à mudança essencial, que é da cultura política brasileira. É a mudança do comportamento dos políticos nacionais. E haverá uma exigência da população brasileira com esse objetivo. Ou nós, os políticos, mudamos, e eu quero repetir isso inúmeras vezes, ou nós, modestamente, sem a pretensão de ser proprietário da verdade, repetir isso insistentemente, ou nós, políticos, mudamos, ou seremos atropelados por esse desejo irresistível que mora na alma do povo desse país. O povo brasileiro deseja uma nova nação. E há que se promover aqui, no campo da política, no Congresso Nacional, especialmente, as reformas que esse país espera. Temos que pensar no dia seguinte ao impeachment da presidente Dilma. Se o próprio PT aqui reconhece, como há pouco reconheceu, que a presidente Dilma sofrerá uma derrota na votação do processo de impeachment, nós também entendemos desta forma e, portanto, devemos começar a pensar no dia seguinte, preparar o país para o salto de desenvolvimento, já que ele tem urgência e não pode esperar. Muito obrigado, senhor presidente. Na condição de inscrita, passa a palavra à senadora Vanessa Graziotin. 5 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, brasileiros e brasileiras. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que aqui falo não apenas em meu nome, registrar que falo em nome do meu partido, PCdoB, que não está entre as maiores siglas do país, mas certamente, sem dúvida nenhuma, entre as mais antigas. E, sem dúvida nenhuma, também entre aquelas que mais sofreram, que tiveram militantes, dirigentes presos, torturados e muitos mortos. Mas sempre, senhor presidente, na luta em defesa da democracia do nosso país,
do Estado de Direito, da soberania dos direitos do povo. E é exatamente com esse espírito, senhor presidente, que nós estamos unidos, da militância à direção, em todos os estados brasileiros, o PCdoB, na defesa firme, não só do mandato da presidenta Dilma, não só da democracia brasileira, mas principalmente na defesa das conquistas obtidas nesses últimos 13 anos. Porque aqui o debate não é técnico. A senadora Gleisi já falou sobre o belo artigo publicado por Jânio de Freitas. Ele não é bolivariano, ele não é comunista, acho até que não é nem filiado ao PT, mas leiam. Leiam o artigo, leiam o artigo. Jânio de Freitas, uma das pessoas mais respeitadas do Brasil. E qual é o título? O afastamento de Dilma é a hipocrisia como jamais houve no Brasil. E ele se socorre em quem para fazer essa afirmação? No presidente usurpador Michel Temer, que disse agora recentemente que esse processo não é jurídico, é só político. E ele destrói aqui, porque não é isso que determina a Constituição, não é isso que determina a Constituição brasileira. E lá no final, senhor presidente, o que é que ele diz? Que as 441 páginas do relatório do senador Anastasia não precisariam de mais de uma, e com uma palavra só, para expor a conclusão política: culpada. O caráter político é que explica a inutilidade para o senador e o seu calhamaço das perícias técnicas e pareceres jurídicos, inclusive do Ministério Público, que desmentem as acusações usadas pelo impeachment. E é essa a verdade, presidente. Nesse momento em que o Brasil assiste estarrecido às denúncias de corrupção e que o nome da presidente não foi incluído